Olá, Shalom. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Culto. Já de pronto quero agradecer aqui o meu irmão, o Ahi Yuri, que atendeu de pronto ao convite de participar desse projeto, e vamos juntos desmascarar os missionários que vendem uma narrativa maliciosa e com uma pitada de mentiras. Shalom Boker Tov, eu me chamo Yuri e estou aqui através do convite que me foi feito pelo nosso Ahi Yosef Ben Israel para trazer a verdade da Torá, a luz do Derech Emet, do caminho da verdade, do caminho da justiça, e desmistificar o Novo Testamento cristão e trazer alguns pontos para começar essa série. Alguns pontos que mais me chamaram a atenção. Vamos lá. Em Mateus 17:12, Jesus afirma que Elial já veio e que o povo não conheceu, mas fizeram tudo o que quiseram. Ou seja, vamos lá, Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim também farão padecer o Filho do Homem. No verso 13 diz: então entenderam os discípulos que lhes falavam de João Batista. Bom, eles quiseram trazer para o cumprimento aquilo que está escrito em Malaquias 4:5, que diz assim: eis que vos enviarei Elial Hanavi, antes que venha o grande e temível dia de Hashem. O escritor, do livro de Mateus, ele disse que Elias já veio e que Jesus apontou para João Batista. Vamos lá. Ele fez uma alusão àquilo que estava escrito em Malaquias 4:5. Porém, João, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: e perguntaram-lhe, perguntaram a quem? A João Batista: então o que? És tu Elial? Ele disse: não sou. És tu um profeta? Ele respondeu: não. Gente, um livro que se diz divino, que diz ser inspirado por Deus, ele não pode ter nenhum erro, nenhuma contradição. Ele tem que ser 100% kadosh, 100% santo. E aqui nós vemos uma contradição absurda. O próprio João Batista, que era primo de Jesus, ele desmente de forma explícita as afirmações de Jesus, que disse que ele era o Elias que havia de vir, mas não era. E o que falar então da genealogia de Jesus? Encontramos 25 erros dos dois livros que falam sobre a sua genealogia. E o mais interessante, nós sabemos que para um judeu ele ser judeu, ele tem que vir de um ventre a qual a sua mãe ela é judia. Até aí tudo bem, todo mundo já sabe, já está cansado de saber sobre isso. Porém, traze-se a genealogia de Yosef, José. Porém, todos nós sabemos que Jesus não é filho de José. Mas segundo os escritos do Novo Testamento, ele é filho de Deus. Porque Deus, no Novo Testamento,
disse para Miriam, né, Maria, a mãe de Jesus e mulher de Yosef, que ela iria conceber do Espírito Santo, que ela teria um filho sem a relação carnal, sem o laço matrimonial. Bom, o Talmud nos traz uma versão totalmente diferente desses fatos. Nós sabemos a história, sabemos a verdade, porém, nós não vamos entrar nesse assunto até o presente momento. Vou deixar a história real de Yeshu Hanotseri com o nosso amigo Yosef Ben Israel. Ele vai trazer melhor todo o desenrolar dessa história, né? Mas aí, o livro do Novo Testamento traz a genealogia por parte de Yosef para provar a linhagem davídica e comprovar que Yeshua é o Mashiach. Porém, por que o texto traz a linhagem de Yosef se Yosef não é o pai biológico de Jesus? Não faz sentido. E nós sabemos que toda a linhagem ela é contada, né, a linhagem tribal, ela é contada através do pai. E por que trazer agora a linhagem de Miriam? Ou seja, o escritor do livro do Novo Testamento, né, o da Brit Hadashah, como queiram chamar, para poder judaizar o cristianismo, ele desconhece totalmente das halachá, das leis judaicas. Porque nós sabemos que o judeu, só existe duas formas de se tornar judeu. Ou ele nasce de uma mãe judia, ou ele faz a conversão ao judaísmo. Geralmente feito em Israel, né? Conversão ao judaísmo, feito em Israel, passando pelo Bet Din e etc. Vamos lá. Advertência na Torá contra o falso profeta. Devarim, Deuteronômio 13, 1. Vamos ver aqui o que Moshe Rabbeinu nos advertiu aqui. Tudo quanto vos ordeno, isso cuidareis de fazer, não acrescentareis nem diminuireis a isso nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu, ou um milagre da terra, e realizasse o sinal ou o milagre de que te falou, e te disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andarei, a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e as suas qualidades adotareis. Vamos lá. Moshe nos adverte que se aparecer um profeta e fizer milagres e disser vamos a outros deuses, não servireis. Pronto. A fé judaica, ela não é baseada em milagres, porque uma passagem bem clara foi quando Moshe, ele pegou o seu cajado, lançou ao chão, o cajado virou cobra, os egípcios vieram e fizeram o mesmo, os magos, os feiticeiros. Então o milagre não é sinal para que aquele ser, aquele homem seja Mashiach ou seja profeta. Descarta aí a questão dos milagres.
Jesus, na transfiguração, ele mesmo se apresentou como Deus. Está lá escrito lá no Novo Testamento. Pronto. Então, outro ponto. Seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis. Todos nós sabemos que Jesus, ou Yeshua, ele transgrediu o quarto mandamento dos 10, né, do Decálogo, que é guardar o Shabat. E está escrito no Novo Testamento que ele passando com seus discípulos e passaram no dia de Shabat por um milharal, e ali ele começou a colher espigas. E qual é o pecado para a transgressão do Shabat? É o pecado capital, é a pena capital, é a morte. O homem estava, após ter recebido a Torá no Sinai, catando varas para acender fogo, Shabat. E ao ser apanhado pela congregação, foi apresentado até Moshe. E Moshe guardou, consultou Hashem, perguntou qual era a pena para aquela transgressão. E a resposta de Hashem foi a morte. E agora, no verso 6, no capítulo 13 de Devarim, essa paraxá até a paraxá Re'eh, está aqui a resposta para o que aconteceu com Jesus, ou Yeshua Hanotseri, Yeshua Nazareno, Jesus Nazareno, ou Yahushua, ou Yehoshua, seja lá o nome que derem. Porque até isso, hoje no meio messiânico, existe uma briga fantástica aí para saber qual é o nome. Uns dizem que é Jesus, outros dizem que é Jesus, outros dizem que é Yahushua, outros dizem que é Yeshua, outros dizem que é Yahushua, e esse indivíduo nem o nome definido tem. E está aqui: e aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porque pregou falsidade em nome do eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, do Mitzraim, e que vos remiu da casa de escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o eterno vosso Deus, para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Está explicado porque Jesus morreu. Vamos lá ver agora a confirmação. Devarim 21, 23. Continuaremos aqui no livro de Deuteronômio. Olha lá. E dirão, vou começar do verso 20. E dirão aos anciões de sua cidade: este nosso filho é quanto mais rebelde, não obedece a nossa voz, é glutão e beberrão. Quantas passagens nós vimos Jesus na casa de pecadores, de Goim, comendo e bebendo. Verso 21. E o apedrejarão todos os homens da sua cidade, e morrerá, e eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Verso 22. E quando houver no homem um pecado digno de juízo, de morte, e for morto, o pendurarás no madeiro. Enquanto houver no homem um pecado digno de juízo, de morte, e for morto, o pendurarás no madeiro. Verso 3. Não pernoitará seu cadáver no madeiro, porém certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é um desprezo ao Eterno. Em algumas outras versões, maldito. E não contaminarás a tua terra, que o Eterno teu Deus te dá em herança. Bom, aqui nós temos qual seria a pena para
um falso profeta. E nós vimos em Deuteronômio 13:1 que Hashem, através de Moshe Rabbeinu, já tinha advertido ao povo de Israel contra esse falso profeta que se levantaria e falaria falsidades e mentiras em nome de Hashem. E logo lá na frente ele dá a sentença para o mesmo. Bom, essa foi a introdução da série que está vindo aí, revelando o oculto, desmascarando o Novo Testamento. Shalom a todos e nos veremos no próximo episódio. Olá, Shalom. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Culto. Já de pronto quero agradecer aqui o meu irmão, o Ahi Yuri, que atendeu de pronto ao convite de participar desse projeto, e vamos juntos desmascarar os missionários que vendem uma narrativa maliciosa. E aqui vamos revelar muita coisa que muitos não têm coragem para poder expor. Estaremos aqui trazendo revelações ocultas sobre todas as mentiras contadas, e muitos aqui não fazem ideia de quantas pessoas foram enganadas ao longo de todo esse tempo. Bom, o Ahi Yuri trouxe muitos pontos importantes dentro dos requisitos. Bem, para quem conhece as literaturas, que é o livro sagrado, o livro que traz os textos hebraicos originais, o livro de primeira ordem. Estamos falando aqui da linguagem Lashon HaKodesh. A Torá então traz todas as narrativas que bate de frente com todas as mentiras e narrativas escritas pelo escritor revolucionário que escreveu a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Eu queria antes fazer uma pequena introdução sobre a tradução esotérica, para que vocês entendam futuramente, ao decorrer desse vídeo ou desses episódios que serão aqui colocados para você, a tradição esotérica do judaísmo, embora seja ela muito antiga, e a sua origem encontra-se muito viva dentro de cada Yehudi. E claro, em pleno desenvolvimento nos nossos dias de hoje. Isso se deve no que lhe diz respeito, sempre direcionado ao Santo Kadosh Baruch Hu. E sobre o descobrimento do propósito da nossa vida humana aqui hoje, é de mostrar a forma de como nos relacionamos com Ele e também com a sociedade e com o universo em todo. O vasto corpo do conhecimento foi acumulado através dos séculos e sofreu muitas mudanças aí, adaptando-se a diferentes locais e épocas, embora o estudo da psicologia e da espiritualidade sempre tenham permanecido no centro chamado de Chokhmah Netztorah, ou seja, a sabedoria oculta. Daqui a pouco você vai poder entender realmente o significado de cada palavra dita aqui nesse vídeo. Hoje em dia, a Kabbalah está adotando uma linguagem diferente para se comunicar com a humanidade, e com ela possa conhecer qual é a sua verdadeira natureza nesse mundo, e que elas possam tomar consciência de seu propósito e o seu lugar neste universo,
Isso significa que podemos participar do plano divino e da autorrealização, cumprindo assim com seu destino de como servir a Shen e trazer à sua consciência toda a verdade. E esses métodos são adotados em milênios através dos sábios da Kabbalah. Esse evento que trarei a você é chamado de permutações, ou seja, são codificações com letras, números, que nos traz um novo horizonte de eventos muito além da nossa consciência. Um exemplo, todo o passado, presente e futuro está registrado nos textos e em toda a Torá. E o difícil é encontrar esses versos, mas com a intuição fica um pouco mais fácil. Bom, eu fiz aqui essa pequena introdução para trazer para você em um grau de confiança elevado, pois estes textos hebraicos são extraídos de um livro em primeira ordem, não de uma cópia. E não tem como errar, pois nela não deve haver nenhum erro. Enfim, o assunto abordado nesse projeto é para desmascarar todas as mentiras. E se formos começar mesmo, deveríamos começar pelo próprio nome, que já traz uma enganação completa. Em um estágio que esse nome trouxe a várias mudanças estratégicas, pois então descobriram que os nomes adotados eram apenas uma sombra que oculta os fatos verídicos da pessoa mencionada aqui. Bom, a palavra Kabbalah significa receber. Isso é algo muito íntimo e individual. É receber com intuição, com Kavaná. E cada um recebe o seu pacote devido ao seu grau de espiritualidade, em uma proporção que o próprio homem possa suportar. Bom, o assunto aqui que será abordado será sobre o mais famoso e visionário que revolucionou o mundo com suas mentiras e as suas estratégias para levar a humanidade ao caos. Eu estarei trazendo para você o que está por detrás da cortina. Revelações que chocarão. Existem muitas espécies de fios, sendo alguns de ouro e outros de prata, e ainda outros de todos os tipos de fibras. Mesmo assim, todos têm o seu lugar na característica do padrão, que no devido momento se ajustará dentro do grande projeto que está por detrás da cortina, ou seja, não revelado. O local aonde estava a alma de Mashiach se chama Pardes. É onde a pessoa que está encarnada ocupa em cada geração a posição de ser a conexão entre os mundos. Somente um pequeno número de indivíduos na Terra sabe quem são os Lamed Vav, ou seja, os 36 justos. Embora o grande santo, bendito seja ele, e o conselho do céu, que é presidido por um Malach, ele conhece cada homem e cada mulher que exerce esse conhecimento. O Mashiach é a ponta de lança da humanidade encarnada, seguindo da companhia de todos os seres da luz. Enfim, esse Mashiach que estamos falando tem um nome, um endereço fixo, tem filhos, esposa, trabalho e uma vida de exemplos aqui neste plano hoje. Bom, a história de Yeshu é um pouco mais complexa, pois nasceu sem pai, sem endereço, sem filhos, sem esposa, sem nome, e mesmo assim devemos o respeitar com essas diferenças de complexidades. A história dele é bem real e bem complexa e foge muito da verdade
que estão escritas nos rolos do Talmud. Enfim, resumindo toda a história, havia um cedro com os nomes de 12 tribos. Bom, esse cedro foi achado enterrado e colocado dentro do templo, para que não fosse visto ou tocado por ninguém. E Yeshu conhecia todos os segredos que continham nesse cedro, com todos os nomes sagrados. E muitos desses nomes foram pronunciados pelos profetas. E temos vários relatos de grande proporção sobre esses nomes não pronunciáveis. Temos exemplo na Torá sobre o Mar Vermelho e como o tempo parou, e também sobre viagens no tempo, ou mesmo os nomes colocados de frente às batalhas. Bom, muita coisa aqui em público não posso relatar, é claro, mas voltando ao personagem que foi relatado em Mateus 21:12, quando ele entrou no pátio do templo. Ele se irrita no testamento e o próprio texto não é bem claro sobre qual o motivo da sua irritação dentro do templo. Mas nós sabemos que foi uma invenção do escritor, pois nenhum judeu que sabia a santidade que havia ali jamais deveria profanar o Kodosh Kodoshim, o Santo dos Santos, aonde habitava a Shekhinah, a presença do Santo Bendito seja. Ele estava ali, atrás do cedro. E ele foi impedido pelos guardiões. Eram 2. E no momento que os nomes eram vistos, os guardiões rugiam e acontecia uma pequena amnésia para que o nome fosse esquecido. Bom, assim diz o Talmud que depois de 3 tentativas, ele, sabendo que não teria êxito em lembrar dos nomes, ele rasgou sua própria pele e escreveu os nomes e costurou a pele. Bom, aí nascia o grande milagroso, com seus milagres, aonde levantou mortos, curou doentes, andou sobre o mar, e falava também com entidades, e também as invocá-las. Bem, esta é uma outra história. Nesses versos de invocar mortos ou entidades, foi uma das religiões que dão base ao cristianismo, que é a espinha dorsal do espiritismo. E se iniciou aí então a magia de convocação e também invocação, com os nomes, é claro. Pois bem, não entrarei nesse mérito, pois são assuntos extremamente profundos. Bom, o personagem citado aqui desceu às profundezas do Gehinnom. Desceu às profundezas do Gehinnom. Assim conta o Novo Testamento, a Brit Hadashah. Bem, aqui podemos entender o nível de magia que ele estava usando, ou que estava sobre ele. Eu aqui apenas estou trazendo alguns exemplos que jamais você vai ouvir. Bom, sua morte foi trágica, e assim relata as Escrituras Sagradas: maldito é todo aquele que for despendurado em um tronco. Esse tipo de execução era feita pelos romanos por magia, por feitiçaria, para os magos e também para as bruxas daquela época. É algo um pouco contraditório, um sacrifício feito pelo cordeiro, assim dizendo, que foi executado por ações de magia e também de feitiçaria. Enfim, hoje ele está aqui entre nós. Eu estou dizendo sobre Yeshu, ou a alma de Yeshu, em carne, como esteve anteriormente. Hoje com um nome, residência fixa e também família. Este homem carrega a alma de Yeshu, e em breve todos saberão quem ele é. E ele trará todas as provas aos seus seguidores, e muitos irão adorá-lo novamente, como foi há 2000 anos atrás, pois suas provas serão mais contundentes e precisas.
E baseados nos textos gregos, há um pequeno detalhe em suas mãos. Há sinais dos pregos, e em seus pés os buracos, e na sua face contém cicatrizes. Essas são as provas fundamentais para a aceitação do mundo gospel, que será mais uma vez enganado por ele. Abro aspas aqui. Vi em um texto codificado que ele estará agora em 2021 num programa de TV muito importante chamado CNN. Estará dando entrevistas ao vivo e provando quem ele é. E o seu nome é Mark Allen, que carrega a alma de Yeshua. E ele tem todas as provas visíveis. E muitos o aceitarão novamente. E continuarão com suas idolatrias muito mais fortes do que hoje. E aí a restauração e a renovação e a reformulação novamente do cristianismo estará novamente em fase total sobre o novo Messias que agora chegou na terra. Tenho relatos de datas, nascimento, seu nome completo. Tudo está sendo revelado hoje. E muito em breve você terá a confirmação sobre Yeshua. E vemos então, há 2000 anos atrás, toda a tragédia que aconteceu e o impacto que isso causou na nossa sociedade de hoje, que é vitimizada, escravizada pelas religiões autoritárias, vamos assim dizer, ditaduras religiosas, vamos assim dizer, que se você não crê e não confia e não acredita, você já está condenado ao fogo do inferno. Um Deus maligno e sarcás. É assim que descreve o Novo Testamento, a Brit Hadashah dos evangélicos. E não é esse Deus, o Deus de Abraham, de Yitzhak e de Yaakov, não é esse Deus escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de Primeira Ordem. Não é esse Deus descrito pelos profetas. O Deus descrito pelos cristãos é completamente diferente do Deus hebreu, do Deus do povo de Israel. E essa conjuntura de dificuldade das pessoas entenderem esses conceitos atraem o caos, as maldades, as impunidades, porque o próprio Testamento ensina, o próprio Jesus, ou Yeshua, ensinou que depois de todos os pecados cometidos por você, ou seja, roubo, etc, etc, todos crimes, você pode se confessar e você pode ser perdoado, e aí isso garante a sua estadia futura nos céus. Não é esse Deus de Israel, não é o Deus do povo hebreu. O Deus do povo hebreu é um Deus que deixou escrito que se você comete tais atos, você será julgado. Independentemente se você faça teshuvá ou não, os julgamentos virão para todos e para você também. Em breve, Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, assim que você queira, estará ao vivo, levando a grande missão dos missionários cristãos gospel. E espero que você acorde antes. Como houve quando levantaram o bezerro de ouro, Hashem, o Eterno, destruiu todos pela idolatria. Não houve redenção aos idólatras.
aos perversos. E eu deixo a palavra com Yuri para o próximo episódio desse vídeo. Que Hashem vos abençoe, que Hashem vos traga paz, que as cortinas dos seus olhos sejam abertas e direcionadas a Hashem. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha. Estaremos com o segundo episódio, Revelando o Oculto. Estaremos aqui trazendo muita coisa ainda deve ser falada para todos. Shalom a todos, que Hashem vos abençoe. Kol Tov, boa semana e tudo de bom.